Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre um tema que gera várias dúvidas e várias questões de famílias ao avaliarem esse possível projeto de estudar fora. Se não for para as melhores faculdades do mundo, não vale a pena. E a gente vai trazer aqui alguns dos pontos principais, né, do porquê considerar essa oportunidade de estudar fora, além da parte acadêmica, né, além da questão de rankings e reconhecimento mundial, mas também trazer algumas informações novas para vocês em relação a certos nomes, né, e referências de faculdades de alto nível que muitas vezes os alunos desconhecem, né, as famílias desconhecem também. Bem, antes de nós começarmos, né, vou deixar aqui aberto o nosso chat, o Q&A, e também já trazer para vocês os próximos eventos que estão previstos para ocorrerem no finalzinho agora desse mês e já em agosto. No dia 26 a gente vai falar um pouquinho dos nossos mentores Daqui para Fora, responsáveis pela fase de preparação. No dia 1º de agosto, vamos falar de vestibulares e applications, como conciliar os dois, como isso é possível ser feito. E no dia 3 a gente vai falar sobre faculdade no exterior de uma forma geral, né? Modelos de ensino, cursos e etc. Tá? Aqui no chat a gente está colocando também o link da nossa agenda online, em que vocês podem marcar um atendimento com um especialista Daqui para Fora. É gratuito, é uma ótima forma de vocês tirarem dúvidas iniciais, conhecerem um pouco mais o assunto. Então, no nosso chat vocês conseguem acessar a agenda e também a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, prática, simples, de com poucas informações, vocês já conseguirem ter um diagnóstico inicial Daqui para Fora do estudante em relação a esse projeto. Então, a gente conseguiu fazer esse tipo de análise para criar aí uma análise inicial do potencial e perfil dos estudantes para esse projeto. Então, vamos lá. Vamos ao tema principal da noite, que é, se não for nas melhores faculdades do mundo, não vale a pena. Eu, como consultora Daqui para Fora, já há 13 anos, já ouvi essa frase algumas vezes, e muitas das vezes a gente consegue conversar mais com os alunos e famílias em relação ao que de fato isso significa para cada um, para a partir daí trazer os porquês de estudar fora para além da questão acadêmica e do que se tem em mente como o que é de fato as melhores do mundo, né? Então, isso que a gente vai tentar desmistificar aqui com vocês, o que isso de fato significa, e além disso, o que é fazer faculdade fora, para além de tudo que se conhece na parte acadêmica, né, e numa formação acadêmica de uma forma geral, né? As oportunidades que existem para além de um nome de universidade no final, tá? Então, vamos lá. Então, essas são as principais pautas, né, da gente abordar hoje na apresentação. Vou fazer uma rápida introdução Daqui para Fora. Vamos falar das melhores faculdades do mundo, né, as oportunidades que existem. E vou trazer no final um exemplo de um aluno nosso, que a jornada dele, né, foi muito interessante, o que ele fez ao longo da faculdade, uma faculdade que talvez não seja tão conhecida assim, e as oportunidades que ele teve e onde ele está hoje, né? No final a gente abre para perguntas e respostas de vocês. Bem, para começar, para quem ainda não conhece a Daqui para Fora, né, eu queria fazer uma rápida introdução sobre quem nós somos. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Nós já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, já estamos fazendo isso há 22 anos, totalizando mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, então uma equipe com muita experiência, muita bagagem, não só profissional, mas pessoal também nesse assunto. Aqui algumas faculdades que os nossos alunos já foram aprovados. Hoje nós temos alunos em centenas de universidades no exterior, sempre o grande objetivo Daqui para Fora é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, dentro sempre de uma viabilidade financeira de cada família, então é um aspecto também que nós alinhamos bastante
com cada um, e hoje os países que nós atuamos, né? Tanto a América do Norte quanto a Europa, a gente tem expandido cada vez mais para novos países da Europa também. E falando dos resultados mais recentes dos últimos ciclos dos nossos alunos, aqui das faculdades americanas, de acordo com o US News, que hoje é um dos principais rankings americanos, inclusive mundiais também, das faculdades top 15 dos Estados Unidos, aqui alguns dos nomes das faculdades que os nossos alunos foram aprovados. Então, aqui acho que vocês conseguem identificar alguns dos principais nomes, né, nesses últimos ciclos que os alunos foram aprovados, nas faculdades que a gente considera aí hiper seletivas, e nas top 30 também, algumas faculdades americanas que os nossos alunos foram aprovados, né? E aí, falando da turma que aplicou para o Canadá e Europa, aqui alguns dos nomes dessas universidades, também dos últimos ciclos de 22 e 23, e Europa também alguns desses nomes. Então, só para trazer para vocês aqui uma rápida introdução, apresentação para quem ainda não conhece daqui para fora, um pouquinho da nossa bagagem nesse sentido, nesse projeto de candidatura e preparação dos alunos para o exterior. Bem, primeiramente, né, vamos falar um pouco desse contexto todo de lá fora, né, e as oportunidades que existem diante de fazer uma faculdade fora, né? E é nisso que a gente quer trazer esses aspectos para além da parte acadêmica, né, em termos de formação ou rankings de universidade, mas tudo que envolve fazer faculdade fora, né? Porque muitas vezes os alunos ou famílias deixam um pouco de lado ou colocam em segundo plano as oportunidades que existem, né, de um estudante, de um jovem ao sair de casa, ao fazer uma faculdade fora, morar 4 anos fora, num país novo, né, com novas culturas, novas oportunidades, e tudo isso que engloba em fazer uma faculdade fora. Então, a gente trouxe aqui alguns dos principais pontos que traduzem o que é realmente fazer faculdade fora, mas mais ainda viver fora durante 4 anos. Bem, quando a gente considera faculdades no exterior, é claro, quando, né, falo das melhores faculdades do mundo, beleza, vamos tocar primeiro nessa parte. Quando a gente olha os principais rankings, hoje a gente traz aí a referência do THE, que é hoje um dos principais rankings mundiais, das top 100 do mundo, a gente vê uma quantidade muito grande concentrada de faculdades americanas, do Reino Unido, Canadá e da Comunidade Europeia. Então, a gente vê nesses lugares, que é justamente a área de atuação da daqui para fora, né, no desenvolvimento, né, na candidatura dos alunos da daqui para fora, as melhores faculdades estão concentradas nesses lugares, nesses países. O restante está distribuído em outros países do mundo, né, tanto a América do Sul quanto a Ásia em geral. Quando ampliamos isso para o top 100, quando olhamos, na verdade, isso no top 100, alguns nomes, inclusive, que muitas vezes os alunos ou famílias não conhecem, podem até surpreender. Por exemplo, você sabia que a Universidade de Michigan está em 24 do ranking do THE? Wisconsin, né, uma faculdade também americana, está em 58. Na Inglaterra, a gente sempre ouve, né, Oxford, Cambridge, mas University of Manchester está em 50 do mundo, baita universidade. E também faculdades no Canadá estão entre as 100 melhores do mundo, né? McMaster e Groningen. Então, são faculdades que muitas vezes a gente nunca ouviu falar, não são as grandes marcas, vamos dizer assim, e já por aí a gente já começa a ver que existem faculdades que mundialmente estão entre as 100 melhores do mundo, o que, infelizmente, nós não temos no Brasil, nenhuma faculdade brasileira entre as 100 melhores do mundo. Então, aqui a gente já vê algumas possibilidades de faculdades que estão dentro desse ranking que a gente muitas vezes não conhece ou nunca ouviu falar aqui no Brasil. Quando ampliamos o ranking para as top 300 do mundo, é onde nós encontramos a nossa primeira faculdade brasileira, a USP hoje, que está entre 200 e 250 do mundo. A USP, assim como a Unicamp já entrou no ranking das 200 melhores, 300 melhores também, esse ano ela não entrou, mas a USP hoje é a nossa melhor faculdade brasileira no range que fica entre 200 e 250 do mundo do THE.
Quando a gente amplia para os top 300 do mundo, como vocês podem ver aqui, a quantidade nesses países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Comunidade Europeia, a quantidade de faculdades aumenta ainda mais. Ou seja, a gente vê que a probabilidade de um estudante do Brasil conseguir entrar em uma faculdade de alto nível no exterior é muito grande pelo simples fato de existirem mais opções ou mais possibilidades, mais quantidade de faculdades no exterior que estão nesse nível. Então, é muito comum eu acompanhar o processo dos nossos alunos aqui, alunos que estão sendo preparados para boas faculdades aqui no Brasil, conseguir entrar em faculdades top 200, top 50, top 100 do mundo. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, por existirem mais opções no exterior, nesse nível de faculdade, as possibilidades aumentam muito mais. Nesse sentido, né, de faculdades de alto nível no exterior, a gente acompanha isso muito na relação que as faculdades fazem de investimento, né? Aqui a gente trouxe um dado muito interessante do ano de 2022, de algumas faculdades, né, principais, e o quanto elas investiram em pesquisa naquele ano. Johns Hopkins sozinha investiu 3,18 bilhões de dólares, a Universidade de Toronto 1,4 bilhões, e King's College no Reino Unido 345 milhões. Aqui tem algumas fotos, né? A gente trouxe aqui algumas fotos inclusive de Johns Hopkins, né, para ilustrar. Então, obviamente, isso está muito atrelado à qualidade, né, e às oportunidades que as faculdades oferecem aos seus alunos, está muito relacionado ao quanto, de fato, elas investem também, né? Além disso, né, as oportunidades que as faculdades trazem e o quanto elas investem em seus professores é algo muito importante. E muitas das aulas no exterior, elas têm um formato menor para que o professor tenha um contato muito grande, tenha uma atenção muito grande para os seus alunos. Então, muitas vezes os alunos acham, né, que aquilo que se vê em filme, aqueles auditórios gigantescos, né, com centenas de alunos, e não é bem assim. As faculdades no exterior, elas oferecem, na grande maioria das aulas, né, com uma quantidade menor de estudantes por professor. Aqui algumas dessas proporções, né, e o quanto o estudante tem uma atenção do seu professor, né? Então, Estados Unidos de 14:1, Reino Unido 17:1. Existem também os office hours, que são as horas da semana, dias da semana dedicadas do professor aos seus estudantes. Então, é um lugar em que o aluno sabe que, né, tal dia, tal horário, o aluno pode ir lá na sala do professor e o professor vai estar disponível para tirar dúvida, qualquer questão. Então, aqui tem um exemplo de office hours de um professor que está disponível para os seus alunos. Então, é algo que as faculdades conseguem dar esse tipo de liberdade para os professores, não só terem tempo de sala de aula, mas também colocarem horas fora da sala de aula para atendimento e suporte aos alunos. Além disso, né, quando a gente fala de oportunidades no exterior, né, e por que considerar essas possibilidades, a gente também fala de oportunidades de cursos de formação, né? Então, quando a gente olha no exterior, existem literalmente dezenas, muitas vezes centenas de possibilidades de cursos. Aqui vocês podem ver algumas das possibilidades, né? Desde os cursos mais tradicionais que os alunos vão ter acesso, né? Como economias, engenharias, relações internacionais, ciências da computação, mas muitos cursos que fogem dessa tradicional, né? Cursos tradicionais. Então, por exemplo, as faculdades no exterior já oferecem cursos como inteligência artificial, neurociência, segurança cibernética, biometria, biotecnologia. Então, quando a gente, né, tem de novo, voltando ao tema inicial do nosso webinar, né, se não for nas melhores faculdades, não vale a pena. Quando a gente olha a oportunidade que faculdades no exterior têm em oferecer cursos que muitas vezes aqui no Brasil ainda não existem, ou se existem, são só em algumas faculdades ou a nível de pós-graduação, considerar fazer faculdade fora muitas vezes faz muito sentido, porque os alunos vão ter mais oportunidades de cursos, e cursos muitas vezes muito mais relacionados e ligados ao que é a demanda atual do mundo profissional.
né? Então, já começa-se a mudar um pouco esse mindset, né, do porquê considerar e algumas oportunidades que as faculdades no exterior oferecem para os alunos. Além disso, um outro motivo, né, um outro porquê considerar, independente, né, do nível da faculdade ou o que for em termos acadêmicos, é a questão do modelo de ensino, especificamente das faculdades americanas. As faculdades americanas, elas entendem que os estudantes saindo do ensino médio, entrando na universidade, muito provavelmente ainda não sabe o que quer fazer na faculdade. Ou, se já sabe, pode mudar de ideia. E tudo bem. Ou seja, as faculdades nos Estados Unidos, elas permitem que o estudante mude a sua área de interesse, ou curso inicialmente indicado na sua candidatura, durante os primeiros 2 anos na faculdade. Porque todo estudante nos Estados Unidos vai passar pelo que eles chamam de General Education, que é uma base geral, independente do curso ou da área de formação do estudante. E aí o aluno só precisa realmente definir ou sinalizar o seu curso de formação no final do 2º ano de universidade. Ou seja, o aluno vai ter mais tempo, mais liberdade e a possibilidade, inclusive, de escolher mais de um curso no final dos 2 anos. Porque se esse aluno, durante os 2 anos iniciais, se identificar com mais de uma área de interesse, esse aluno pode se formar em 2 cursos ao mesmo tempo. É o que eles chamam de dupla graduação, ou double major. Então, o aluno pode combinar mais de uma área ao mesmo tempo e sair da faculdade de 4 anos com 2 diplomas ao mesmo tempo. Então, de novo, a gente volta, né, se não for nas melhores faculdades, não vale a pena, começando já a olhar essas outras possibilidades, essas outras oportunidades que existem, né, sair da faculdade com 2 diplomas, ter mais tempo de escolha, mais liberdade de escolha, isso já tem um outro peso nas decisões, né, e do porquê considerar estudar fora. Aqui vocês podem ver algumas das combinações que os nossos alunos já se formaram no exterior, né, como psicologia e empreendedorismo, engenharia e antropologia, comunicação e novas mídias. Então, podem ser áreas completamente antagônicas e os alunos podem sair de lá com os 2 diplomas ao mesmo tempo. Além disso, né, estudar fora também traz uma ótima oportunidade de desenvolvimento em diferentes áreas de interesse dos alunos. As faculdades, elas oferecem o que eles chamam de organizações estudantis, são literalmente centenas de organizações que os alunos podem se envolver. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, os alunos têm a oportunidade de colocar as suas habilidades em prática, conhecer outros alunos, fazer um networking desde já na faculdade. Então, aqui tem um clube de engenharia, por exemplo, na Universidade de British Columbia, no Canadá, clube de finanças na Universidade de Amsterdã, clube de capoeira na Universidade de Chicago, e até os apreciadores de queijo na Boston University. Ele literalmente tem de tudo e para todos, né? Desde as organizações estudantis acadêmicas ou até mesmo aqueles, né, dentro de uma área de interesse, o esporte, arte. Então, é algo muito interessante dos alunos se envolverem, se engajarem, né? Uma experiência universitária única nesse sentido. Além disso, a infraestrutura das universidades, né, são literalmente faculdades que investem muito nas suas infraestruturas. Aqui eu trouxe algumas fotos para compartilhar com vocês. A Universidade de Amsterdã, aqui é um prédio de mídia que a faculdade tem para os seus alunos. A Universidade de Nevada tem um galpão específico para os alunos de engenharia que querem estudar terremotos. Então, aqui vocês podem ver, né, alguns dos maquinários, né, alguns carros, inclusive, que estão ali disponíveis, né, para os alunos. Então, é uma infra, né, muitas vezes, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ou não existem. E algumas faculdades, Universidade de Nevada, não sei se muita gente já ouviu falar, mas você vê que é uma faculdade que, para quem quer engenharia ou quem quer se especializar em terremoto, está aí uma grande oportunidade, né? A Universidade de Malacitanas, né, na Espanha, aqui a infraestrutura da faculdade, o complexo esportivo, a biblioteca. A IE, que fica em Madrid, tem né, são torres de estudos, né? Uma faculdade está no centro, no coração de Madrid,
uma faculdade totalmente em inglês, muito reconhecida na Europa, e muitas vezes aqui no Brasil nunca ouviram falar, mas é uma baita universidade. Bocconi, também na Itália, baita faculdade, também aqui super moderna, né, em Milão, na Itália. Carlos III de Madrid, aqui a foto da biblioteca da universidade, também a Infra, que a faculdade tem. A Nova de Lisboa, que é uma universidade também no coração de Lisboa, todos os cursos em inglês. Então, o aluno tem a oportunidade de morar em Portugal, um lugar que tem um custo de vida baixo para a Europa, mas estudar em Lisboa, mas falando inglês, então tem toda uma facilidade nesse sentido, né? E uma oportunidade cultural e internacional fantástica. O Centro de Empreendedorismo de Utah, a University de Utah, né, tá realmente no coração dos Estados Unidos, né, um lugar que não é muito turístico, vamos dizer assim, muitas pessoas nunca ouviram falar, ou realmente nem conhecem, nunca foram para lá. E é uma faculdade que ela está se propondo e investindo muito em empreendedorismo e novos negócios, inclusive polos de tecnologia já estão indo para lá, porque para essas empresas, inclusive, é mais barato. Então, muitas vezes, os alunos nunca ouviram falar, ou as famílias não conhecem, mas talvez para quem queira entrar nessa área de tecnologia ou empreendedorismo, pode ser uma baita oportunidade, né? Então, de novo, já tentando desmistificar um pouquinho para vocês essa questão, se não for nas melhores, não valeria a pena. A gente já está tentando trazer isso para vocês, esses outros fatos. Além disso, né, quando a gente olha outras oportunidades de faculdades e a oportunidade do aluno ter uma experiência internacional e cultural, aqui a gente trouxe algumas faculdades na Europa, inclusive, que não só dão a oportunidade do aluno se estudar na Europa, né, ter uma formação em inglês, né, e ter uma formação internacional, mas onde tem um ótimo custo-benefício também. Por exemplo, a Politécnica de Torino, né, fica na Itália, é uma faculdade, né, que tem algumas oportunidades, a infraestrutura da faculdade é fantástica, e ela tem um custo anual excelente, né, que vai girar na casa de 1.000 a 3.000 euros ao ano, né? Então, isso também é algo que precisa ser considerado, né, durante essa tomada de decisão. Além disso, a ESTES, que fica em Lyon, na França, uma cidade histórica, mas também tem a sua modernidade. A faculdade tem uma infra muito boa, realmente ela mescla um pouco os dois e tem um ótimo custo-benefício também para uma faculdade na França, excelente, né? Custa 8.300 euros ao ano, então tem um ótimo custo-benefício. A Universidade de Sevilha, na Espanha, que é uma cidade super histórica, uma ótima oportunidade para o estudante ter essa vivência, essa bagagem cultural. Aqui é a infra da universidade, né, um pouquinho da universidade. O custo-benefício dela é algo que quase que não dá nem para bater, né? São 800 euros ao ano no custo dos estudos, né, da anuidade da faculdade. Além disso, né, então a gente trouxe essas faculdades como, né, exemplos para vocês, né, em termos de custo-benefício, algumas possibilidades que existem nesse sentido também, né, não só na questão acadêmica, de ter uma formação, ter acesso a essas faculdades né, que tem uma baita infra, mas também do aluno ter uma oportunidade, uma bagagem cultural, acadêmica, de vivência, morar na Europa e ter essa possibilidade de formação também, né? Além disso, né, as faculdades elas também promovem muitos intercâmbios entre elas. Aqui a Audência, que é uma faculdade na França, que também ela é toda em inglês, e algumas das faculdades que ela tem convênio, né, para os seus alunos. Então, uma faculdade como a Audência, o aluno pode fazer 6 meses ou um ano em alguma outra faculdade que seja conveniada com ela. Por exemplo, Berkeley, nos Estados Unidos, que fica na Califórnia, em São Francisco, Maastricht, que fica na Holanda, Instituto de Tecnologia de Beijing. Então, imagina, né, fazer faculdade na França, fazer 6 meses ou um ano em Beijing, ou Instituto de Management na Índia. Então, imagina, né, a bagagem de um estudante ao fazer faculdade fora e ter essa possibilidade de uma segunda experiência internacional.
traz um currículo completamente diferenciado desse jovem ao se formar depois. Além disso, as faculdades também elas dão muito suporte para os alunos estagiarem e se desenvolverem profissionalmente, para que os alunos saiam de lá muito bem empregados ou com toda a bagagem necessária para conseguir empregos, né? Então, isso também é algo que precisa ser considerado nessa decisão de fazer faculdade fora, do estudante já começar o seu currículo em empresas internacionais, né? Então, aqui alguns exemplos, na Universidade do Texas, por exemplo, ela tem um próprio LinkedIn dos alunos, então, específico para os alunos, tem um site específico também, onde ela coloca as vagas que são dedicadas aos alunos. Muitas das empresas vão até o campus da faculdade, fazem entrevistas presencialmente por lá, então elas recrutam ativamente esses alunos, e são feitas 2 feiras anuais para recrutamento de alunos que estão ou no segundo, terceiro, ou se formando na universidade. Então, de novo, né, imagina as oportunidades que esse aluno tenha, né, internacional, de se desenvolver e já começar o seu currículo profissional em uma empresa internacional. Além disso, né, fazer uma faculdade fora também promove uma multiculturalidade de um estudante, né, o que traz uma bagagem muito rica para o seu futuro, independente da sua formação ou de qual faculdade você estudou. Você lidar com gente do mundo todo e ter acesso a esse tipo de cultura é algo que é um diferencial lá na frente. A Universidade de Toronto, por exemplo, tem hoje mais ou menos 75 mil alunos, e desses 75 mil, 22 mil são alunos internacionais. Então, tem muita gente de muito lugar diferente, inclusive de 170 países diferentes. Então, há uma baita bagagem cultural e internacional que os alunos têm acesso ao fazerem faculdade fora. Então, de novo, vai muito além da parte acadêmica. Além disso, né, toda essa parte que os alunos têm de desenvolvimento, a gente vem acompanhando, né, conversando, sempre mantendo contato com os nossos alunos, e tem sempre alguns pilares muito recorrentes do que eles enxergam de desenvolvimento próprio durante os 4 anos no exterior, né? Um senso de adaptação e flexibilidade gigantesca, né? Um senso de independência e proatividade também muito grande, o que é fundamental hoje em dia para qualquer tipo de mercado de trabalho, saber lidar e conviver com pessoas do mundo todo, com diferentes culturas, e sair da sua zona de conforto em vários aspectos. E isso pode ser colocado em prática também, posteriormente, ao entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo no recrutamento de empresas, né, e que buscam jovens para o mercado. E, inclusive, hoje, a gente já tem visto muitas empresas que já tem programas específicos para quem fez faculdade fora. Aqui, algumas dessas empresas, né, que já têm um programa de recrutamento exclusivo para quem se formou em universidade no exterior, ou seja, um processo seletivo diferente. Por exemplo, a Raizen, JP Morgan, a Stone, a Ernst Young, Ambev, Itaú, Bain Company, Red Bull. E também nós vemos muitos dos nossos alunos que voltam para o Brasil com um senso muito grande de empreender, né? Porque eles criam esse senso de independência, de proatividade, de saber lidar com gente do mundo todo. Isso volta com essas habilidades, e esses jovens muitas vezes vêm ao Brasil, voltam para o Brasil e começam seus primeiros negócios, né? Fazem suas primeiras tentativas aí de empresas, e aqui algumas das empresas que foram criadas, inclusive, por ex-alunos daqui para fora, né, que estudaram fora e voltaram para o Brasil, né? A Vivan, por exemplo, né, que é uma ideia aí de vinho enlatado, Mundo Pet, que foi uma rede de produtos pet no Nordeste, que deu um baita boom, Forneza, né, Partners, que é uma consultoria. Então, tem várias oportunidades também que os alunos voltam e criam seus próprios negócios. E para a gente finalizar, né, essa nossa conversa de hoje, eu queria trazer para vocês uma história que eu acho que traduz muito isso, né, que é a história do nosso aluno Henrique Faria Brito. O Henrique, ele estudou na USF,
que é uma faculdade que fica em Tampa, na Flórida, né? Talvez para muitos alunos aqui, né? Não sei se conhecem, já ouviram falar. Não é uma Harvard, não é uma Stanford, né? Ou uma Oxford, mas é o USF, e aqui eu acho que a história dele, eu acho que traduz muito isso que a gente falou agora, né? Como aproveitar as oportunidades que estudar fora traz, e como isso pode ser traduzido para o seu futuro e as oportunidades que você tenha, né, na frente. Então, a história do Henrique, ele começou o trabalho conosco, né, no terceiro ano, entrou na faculdade, conheceu já logo de cara todos os alunos que entraram naquele ano, se envolveu muito no que a faculdade oferecia já no primeiro ano. Ele adorou o formato que a faculdade tinha, que era muito diferente do que ele conhecia aqui no Brasil. Então, ele já foi se envolvendo e se engajando, principalmente com os brasileiros no primeiro momento, porque era a zona de conforto no primeiro momento para ter ali uma segurança por trás. Ele foi um aluno muito bom, se dedicou bastante, teve ótimas notas, né? Isso é um ponto também que tem muita relevância no exterior, né? Esse conceito da dedicação nos estudos, o quanto uma média alta em uma faculdade tem um peso e uma relevância muito grande para as oportunidades que vão existir lá na frente. Então, logo de cara, ele já sabia que realmente precisava manter boas notas, e foi isso que ele fez, até porque ele entrou na faculdade com bolsa acadêmica. Então, ele sabia que precisava manter uma média alta. E aí ele começou a fazer todos os planos daquele ano do que ele queria fazer, né? Quais seriam as metas que ele teria para cada ano de faculdade, né? Então, ele começou a criar essas metas, e a primeira meta era se envolver e se engajar na Brasa. A Brasa hoje é uma organização estudantil presente em centenas de faculdades no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E na época ele ainda não conhecia, né, a Brasa, não sabia que existia, mas ele tinha como meta, a partir do segundo ano, fazer parte da Brasa e fazer parte de uma forma muito envolvida, né? E ele conseguiu, no terceiro ano, ser secretário, né, de recursos da Brasa. Então, ele era um dos responsáveis, vocês podem ver aqui até na fotinho dele, ele está aqui no canto esquerdo, né? Então, ele atuava na Brasa não só participando da organização estudantil, mas sendo uma pessoa importante para a organização. Além disso, né, ele conseguiu arrecadar fundos naquele ano que ele estava participando, que foi a maior arrecadação que eles conseguiram. Então, colocaram a Brasa a nível nacional, inclusive, teve vários prêmios, né, que foi reconhecida como uma das maiores brasas daquele ano, né, comparado a outras brasas que existiam em outras universidades. Ele teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas importantes, inclusive nos Estados Unidos e na faculdade, por ser uma pessoa importante na organização estudantil. E também no terceiro ano, além de estar muito envolvido e engajado na faculdade, ele fez um intercâmbio de 6 meses na Itália, né? Então, a faculdade tinha convênio com algumas faculdades na Europa, e ele escolheu a Itália e ficou 6 meses estudando na Itália também, né? Aqui tem uma última foto, né? E uma gravata que eles conseguem quando eles têm esse reconhecimento nacional, né? Então, ele foi um dos alunos que foi reconhecido naquele ano como um dos melhores se formando, né? Conheceram, inclusive, o presidente da faculdade, e aqui tem alguns dos outros alunos, e também foi reconhecido como um dos melhores alunos do Business School, né? Então, aqui também tem algumas fotinhos dele com os outros alunos da Business School. E ele falou também que durante o último ano de faculdade, quando ele começou a buscar de uma forma mais intensa as oportunidades para, quando se formasse, já tivesse algo engatilhado, né? Então, ele participou de todas as feiras profissionais que a faculdade oferecia. Ele falou que saiu botando currículo em tudo quanto é lugar, literalmente. E aí, no final, ele conseguiu nada mais, nada menos do que uma oferta de emprego da Deloitte,
Deloitte hoje é uma das principais consultorias do mundo e ele saiu da faculdade já empregado. Então, vocês veem aí como o desenvolvimento do Henrique se deu ao longo da faculdade, né, se envolvendo na Brasa, se engajando com as organizações estudantis, tendo ótimas notas, participando das feiras profissionais, o quanto isso proporcionou dele como aluno internacional, se formando na USF, uma faculdade que muitas vezes os alunos não conhecem, mas já saindo de lá como aluno internacional empregado, já com visto de trabalho, inclusive, oferecido pela própria universidade, pela própria empresa, né? Então, isso é algo realmente muito fantástico. Aqui tem as últimas fotos, né, algumas questões pessoais que ele gostou também, ele se envolveu muito com os alunos brasileiros, então ele falava que volta e meia fazia um churrasco, né? Então não dava nem para sentir muita falta do Brasil. O clube aqui de futebol, né, fazia vários passeios também ao redor ali da região. Então foi realmente um momento que ele diz único de desenvolvimento em lugares que ele nunca achou que poderia conhecer ou vivenciar, conhecer pessoas da forma que ele conheceu do mundo todo e quanto isso foi rico para o futuro dele. Então, hoje ele já tem esse visto de trabalho, mora hoje na Flórida, né? Tá agora, né, empregado com visto aprovado. Então, é um aluno que acho que traduz muito, muito bem essas oportunidades que uma faculdade no exterior pode oferecer, né? E aí algumas, né, lições que ele colocou e queria compartilhar com vocês, que ele aprendeu na USF, né? Primeiro, aproveitar todas as oportunidades, né, que existem, ser envolvido, se engajar, se envolver, buscar suas paixões, conhecer novas pessoas, se conectar, estar aberto para outras oportunidades, outras possibilidades que existem. Liderança é muito importante, né? Então, buscar oportunidades que você consiga ter um papel importante naquilo. Para ele, a Brasa foi fundamental, porque ele realmente assumiu muitas das responsabilidades de uma organização estudantil importante na faculdade, no campus, né? Que promovia muita coisa, e inclusive com outras Brasas, esse networking da Brasa com outras organizações também foi fundamental. E se divertir, né? Aproveitar a oportunidade de fazer faculdade fora, mas, né, é um momento da vida muito importante para você se divertir, conhecer novas pessoas, né, e ter uma ótima experiência de vida, né? Então, aqui eu vou terminando, né, já voltando aqui para vocês nos próximos eventos que vão acontecer no dia 26, a gente vai fazer um webinar sobre os nossos mentores de programas de preparação. Vamos falar no dia 1º, vamos falar de vestibulares e applications, como conciliar os dois. E no dia 3 de agosto, vamos falar sobre faculdade no exterior, de uma forma geral. De novo, no nosso chat tem o nosso link para o atendimento individual, caso vocês queiram marcar um dia, um horário com algum especialista daqui para fora, é gratuito, vocês podem marcar uma conversa para a gente avaliar o que cada estudante tem para oferecer, se realmente esse projeto faz sentido para cada um. E a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples, de vocês, com poucas informações, a gente fazer uma devolutiva aqui, um pouquinho da foto para vocês verem como é que funciona, né? Algumas informações chaves, a gente consegue traçar o perfil e o potencial de um estudante ou, né, de alguém interessado nesse projeto para estudar fora, tá? A gente, nessa avaliação de perfil, a gente dá um feedback para todos os alunos, dizendo os pontos positivos ou onde pode melhorar, quais seriam os próximos passos. Então, a análise de perfil também está no nosso chat, o link direto para vocês preencherem por lá. É uma ótima, ótima ferramenta de um primeiro contato para vocês avaliarem e analisarem essas possibilidades. Aqui o nosso contato, né, para quem ainda não tem também, nosso WhatsApp, e-mail, nossas redes sociais. Vou deixar abertinho agora ainda para os últimos minutinhos aqui, a gente ainda tem mais uns 5, 10 minutos para perguntas, dúvidas de vocês em relação ao que a gente falou aqui, das oportunidades de estudar fora, né, e tentando aí desmistificar para vocês um pouquinho
desse conceito, né, de se não for nas melhores, não vale a pena. Será? Será mesmo? Depois disso tudo que a gente colocou aqui, desses porquês, né, de considerar fora, será que não tem que pensar um pouquinho mais, né, do porquê estudar fora? Então, essa é a nossa mensagem para vocês. Dúvidas, questões, algo que eu possa ajudá-los aqui, aproveitando ainda o chat, link. Vamos ver aqui no chat. Oi, Cláudia. A apresentação ela fica no nosso site. Em alguns dias a gente faz uma edição final, né, só para formatar direitinho para entrar no site. Então, você pode acessar no nosso site direto, sem problema nenhum. Tá? Qual o percentual dos alunos que optam por trabalhar fora e quantos preferem retornar? Olha, Heitor, ótima pergunta. A gente conseguiu fazer, na verdade, esse levantamento no início da pandemia, em 2020, né? Porque já era retroativo para 19. A gente ainda vai fazer essa próxima pesquisa já também dos nossos alunos. Mas a gente viu que 60% dos nossos alunos voltou para o Brasil para trabalhar por aqui. E 40% ficou, trabalhando ou fora ou emendando depois da graduação em uma pós ou mestrado no exterior. É muito comum também isso acontecer. Então, geralmente, a gente tem visto isso em termos de decisão pós-faculdade. Acho que eu já respondi as 2 perguntinhas. Bem, pessoal, então quero agradecer vocês, a presença aqui do nosso evento de hoje. Espero que vocês tenham saído daqui com algumas informações adicionais, né? Alguns dos porquês a mais de estudar fora, né? Por que considerar essa possibilidade, essa oportunidade. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, querer tirar, né, falar com alguém daqui para fora, pode entrar em contato conosco, que a gente está aqui super disponível e aberto a avaliar sempre caso a caso e dar o melhor direcionamento para cada estudante. Tá? Novamente, obrigada a todos. Espero que todos tenham uma boa noite. Até a próxima e fiquem bem. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.